Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. E entre esses vários desdobramentos do que podemos abordar sobre vida no Espírito, eu quero tocar num assunto que acredito ser tão importante, mereça tanto a nossa atenção, que diz respeito ao falar em línguas, que eu gosto de chamar de a linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. O texto diz assim: e disse-lhes, vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Meu Deus, suplicamos graça e favor do alto, a orientação do Teu Espírito Santo, a capacidade de aprendizado que não seja limitada à mera cognição humana, mas, ó Deus, que de fato o Teu Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento. Que de fato o Senhor nos oriente, traga não apenas instrução, mas estímulo à fé, e que possa haver correspondência e prática da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o Senhor Jesus, na perspectiva e na lente registrada aqui por Marcos, da grande comissão, porque nós temos detalhes complementares entre a de Mateus e a de Marcos. Depois de ordenar pregar o Evangelho por todo o mundo, ele diz que alguns sinais iriam acompanhar os que creem. Então a primeira pergunta é, o que significa os que creem? É só a gente olhar os versículos anteriores. Prega o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então os que creem são salvos. Aqui Jesus está dizendo de uns sinais que acompanhariam os que fossem alcançados pelo Evangelho, passassem a crer e fossem incluídos na família da fé. Então ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nós entendemos isso como promessa, embora algumas vezes vejo pessoas tentando descredibilizar, tanto a cura, o ato de expulsar demônios, o falar em línguas, como se nada disso pertencesse para hoje, em nome de uma doutrina chamada cessacionismo. E o argumento, com certo tom de zombaria de alguns, é: por que é que as pessoas não estão hoje pegando em serpentes ou bebendo coisa mortífera? Em primeiro lugar, Jesus nunca daria uma ordem literal para você ir lá e beber algo mortífero. Não seria coerente com o que ele acreditava e ensinava. Quando Satanás o tentou a pular do pináculo do templo, usando como base um outro texto fora de contexto, de que o Senhor o guardaria, por meio dos seus anjos, Jesus responde, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele está dizendo que uma coisa é você entender que os anjos nos protegem de situações que fogem ao controle. A outra é um ato deliberado de provocar isso. Então, a promessa de Nosso Senhor não significa que você, para dizer estou vivendo ela, tem que beber veneno todo dia e dizer não, então isso é de verdade. Mas, obviamente, o contexto disso tinha muito mais a ver com situações inesperadas. O ponto é que quando chegamos no livro de Atos, nós temos um único caso de Paulo pegando em serpente e não sendo afetado pelo veneno dela. Então não dá para dizer que isso também não se cumpriu de forma literal, ainda que o quadro tenha sido acidental. Mas você vê os crentes falando novas línguas, expulsando demônios, curando os enfermos, Portanto, é inquestionável que eles não apenas acreditaram que aquilo que o Senhor falou era literal, mas eles viveram essa realidade. Eu não quero discutir todos esses elementos, mas é importante dizer que Jesus começa destacando que esse sinal estaria presente, que eles falariam novas línguas. E, mesmo não tendo tempo para abordar aqui detalhes como falar em línguas é ou não a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo, como uma aula, como gostamos de fazer, como estamos ensinando, eu já quero partir do pressuposto que entendemos e acreditamos isso, e tentar entrar num terreno que vai te ajudar no aspecto
prático, né, de como você pode ser beneficiado por essa prática. Os discípulos, no dia de Pentecostes, né, foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz, todos passaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Depois, quando Pedro, em Atos no capítulo 10, vai pregar na casa de Cornélio, e a mesma coisa acontece lá, ele volta dizendo, se o Senhor deu a eles a mesma coisa que havia dado a nós, como poderia eu não deixar que os gentios fossem batizados nas águas, depois de convertidos, batizados em nome de Jesus? Lembrando que havia uma resistência muito grande por parte dos judeus com a inclusão dos gentios no plano de Deus. Agora, quando ele diz a mesma coisa que Deus nos deu, né, o mesmo que se deu conosco aconteceu com eles, ele não está falando que toda hora se repetiam todos os detalhes da experiência. No dia de Pentecostes, houve ruído como que de vento, foram vistas línguas como que de fogo, e as pessoas foram vistas falando em línguas. Mas na casa de Cornélio, a Bíblia diz que todos passaram a falar em línguas e magnificar a Deus. Magnificar a Deus não está necessariamente em Atos 2, né? Embora você possa presumir, né, que de alguma forma ele possa ter se repetido, quando a Bíblia diz que quem os entendia falar na própria língua, os ouvia falar das grandezas de Deus. Mas sobre as grandezas, poderia apenas estar elogiando, louvando, exaltando a Deus, ou poderia estar anunciando o que de grandioso Deus oferecia aos homens. Então isso não é claro. Mas o falar em línguas é o ponto comum que se repete. Em Atos, no capítulo 19, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, impõe as mãos sobre um grupo que é batizado, a Bíblia diz, todos eles foram cheios do Espírito, passaram a falar em línguas e a profetizar. O profetizar não está em Atos 2 e nem em Atos 10. Mas, de novo, o ponto comum, o elemento que se repete é o falar em línguas. Então, embora a Bíblia não diga que não possa haver outro tipo de experiência que o acompanhe, o ponto comum que se repete é sempre esse. Ah, pastor, mas nós temos em Atos capítulo 8, né, quando os apóstolos são enviados a Samaria para orar com eles, impondo as mãos, são cheios do Espírito Santo. E a Bíblia não diz que eles falaram em línguas. E a minha resposta normalmente é, e também não diz que não falou. Porque você só pode ter certeza que não falou se ela registrar que não falou. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Simão, o mágico, viu que pelas mãos dos apóstolos era comunicado o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não é visível aos olhos, como é que eles sabiam que as pessoas estavam recebendo? Então havia alguma evidência física, palpável, tangível, visível, que os permitia reconhecer. Agora, em Atos 9, a Bíblia diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Ananias diz, o Senhor me enviou para que eu imponha as mãos sobre você, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Alguém disse, também não diz que Paulo falou em línguas naquele dia. Eu falo, e também não diz que não falou. E lá na frente Paulo diz, eu falo mais em línguas do que todos vós. Então, de qualquer forma, a evidência estava presente na vida de Paulo. Mas para mim a diferença de Atos 8 e 9, onde nós não temos o registro do falar em línguas, e Atos 2, 10 e 19, onde nós temos, é que Atos 2, 10 e 19, nós temos, né, uma descrição do que aconteceu. Em Atos 8 e 9, nós temos uma menção do que aconteceu. Na menção, onde não há detalhes, nós não podemos presumir que eles não existiram. Mas na descrição, onde tem, nós vemos que havia um padrão repetitivo, né? Aquilo acontecia exatamente no mesmo formato. Então, apenas com esse resumo, eu quero dizer, creio de todo o meu coração que o elemento comum no batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Ele é a evidência física inicial do batismo no Espírito. Eu sei que muita gente, em nome de 1 Coríntios 13, se você quiser me acompanhar lá, eles têm falado e defendido uma ideia do cessacionismo dos dons. No verso 8 de 1 Coríntios 13, a Bíblia diz, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Outra tradução diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto ou em parte será aniquilado. Ele diz, quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura.
Depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto, em parte. Depois conhecerei, como também sou conhecido. Quando eu olho para essa declaração de Paulo, é muito importante a gente destacar o seguinte: as pessoas têm dito, porque o verso 8 diz, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão. É fato que um dia a manifestação dos dons vai cessar. A pergunta é, de onde se deduziu que elas já cessaram? Porque no mesmo texto, Paulo diz assim, havendo conhecimento, ele também diz, né, dependendo da versão ciência, passará. Ou seja, ele afirmou que o conhecimento cessaria tanto quanto a profecia, as línguas. E podemos dizer não só tanto quanto, presume-se, junto. Porque não há nada que determine, olha, a profecia vai cessar logo no primeiro século da igreja, as línguas, uma década depois, mas o conhecimento 2000 anos lá na frente. Interessante que quem prega o cessacionismo defende com unhas e dentes o conhecimento. Mas eu digo, se um cessou, por que é que o outro não cessou? Ou se o conhecimento não cessou, por que é que as primeiras manifestações cessaram? É a mesma questão quando falamos não só dos dons do Espírito Santo, mas dos dons ministeriais. Outro dia um cara falou assim para mim, eu não creio que o dom do apóstolo é para hoje. As pessoas ficam aí se intitulando apóstolo. Falou, que você crê, não crê, é problema seu. Que nós precisamos ver o que a Bíblia diz. Em Efésios capítulo 4, verso 11, quando a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, né, evangelistas, pastores, mestres, o próprio capítulo 4 diz o quê? Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Até que é o prazo de validade. Eu falei, nós já chegamos lá? Ele falou, não. Eu falei, então o prazo de validade não acabou. A Bíblia está dizendo até quando foi dado. E você resolveu tirar antes do até quando se cumprir, só porque você acha. Uma dificuldade que eu tenho com algumas pessoas é porque a mentalidade sempre deveria ser, nós cremos naquilo que a Bíblia determina. Mas é comum você ver pessoas escolhendo o que elas querem crer, para depois de escolher o que elas querem crer, tentar fazer a Bíblia dizer o que elas resolveram acreditar. E isso acaba se tornando incoerente. Porque se a Bíblia que explica a Bíblia, normalmente esses posicionamentos acabam caindo. Agora, falei para ele, não creio que o dom apostólico foi extinto. Agora, no livro do Apocalipse o Senhor diz, vocês puseram à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Em primeiro lugar, se a igreja daquela época acreditasse que apóstolos eram só os 12, não ia provar os outros. Então eles acreditavam que o dom apostólico era abrangente e maior do que o dos 12, né, apóstolos do Cordeiro. Mas por outro lado ele diz, vocês colocaram alguns à prova e os acharam mentirosos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eles dizem que são, para mim não são. E uma vez que eu não os fiz apóstolos e eles estão dizendo que são, estão mentindo. Então o que eu falei para aquele camarada? Uma coisa é reconhecer que o dom do apóstolo é para hoje. A outra é se quem diz que é, realmente é, aos olhos de Deus. Aí é outra conversa. Então, apesar de não poder defender o apostolado pessoal de alguns, nós podemos reconhecer que biblicamente não cessaram. Então a igreja ainda não cumpriu o seu propósito, a igreja não cumpriu a sua missão, ainda não chegou, né, aquilo que nos foi dado e que se espera de nós, não há razão para que as ferramentas que nos foram dadas para cumprir o propósito sejam tiradas. No entanto, eu percebo também, quando falamos a respeito do falar em línguas, que muita gente acabou defendendo a ideia de que ele é somente a evidência física inicial, quando ele é mais do que isso. Então vamos lá. Embora também seja, como ponto de partida, evidência física inicial, Paulo nos mostra que o falar em línguas é uma linguagem de edificação pessoal. Ele escreve em 1 Coríntios 14, e ele diz o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. A palavra edificar significa construir, crescer. Ou seja, existe crescimento, existe ganho, existe benefício com essa prática. Mas o que a gente precisa entender e reconhecer é que muitas vezes os crentes fazem do falar em línguas uma experiência, um dia eu quero ter, tive, aleluia, glória a Deus, não preciso mais disso. E o que eu e você precisamos entender, portanto, é que embora seja evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, falar em línguas é mais do que isso. Uma pessoa que tomou banho, pode dizer ao final do banho, antes de se enxugar, que a água no corpo dela é evidência do banho. Mas a gente limitar a definição de água só evidência de banho seria tolice.
Porque a água é mais do que isso, ela tem outras utilidades, ela cumpre outros papéis, né? E a realidade do uso da água é muito mais abrangente. Eu posso dizer a mesma coisa em relação ao falar em línguas. Embora também seja a evidência física inicial, não se limita a isso. Mas, antes de explicar o propósito, eu queria começar fazendo uma distinção, e se você puder, me acompanhe em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Eu quero ler do versículo 1 até o 5. Ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Paulo aqui está fazendo um contraste entre o falar em línguas e a profecia. E é importante que a gente perceba que ele estabelece nesse contraste, obviamente, uma conclusão ali no final do verso 5, que o que profetiza é maior, é superior ao que fala em línguas. Por qual motivo? Ele diz: o que fala em línguas edifica só a si. O que profetiza edifica toda a igreja. A utilidade da profecia, ou de quem profetiza, obviamente estende um benefício a um grupo muito maior. Então, ele começa, enquanto vai construindo esse raciocínio, a fazer uma distinção entre as duas práticas, né? Não é mera comparação, é contraste. Então tenta acompanhar comigo. No verso 2, ele diz que quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Então vamos tentar elencar aqui algumas características. Normalmente, quando me organizo, né, para ensinar isso, eu projeto um gráfico para facilitar, mas vamos tentar. Ele diz que o que fala em línguas, o homem fala a Deus. Ele é muito claro. Então, verso 2, vamos repetir ali. Quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Então, o homem não está falando com outro homem, ele está falando diretamente a Deus. Agora, ele diz, no verso 3, que o que profetiza fala aos homens. Então, enquanto que o que fala em línguas está falando com Deus, o que profetiza fala aos homens. Mas o que profetiza fala de si? Não. Ele fala da parte de Deus. Então, Deus, por meio dele, fala aos homens. Isso é um contraste. O homem fala a Deus, não fala em línguas. Deus fala ao homem na profecia. Depois ele diz assim, verso 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ele diz que a prática do falar em línguas é edificação pessoal. Mas ele diz assim, mas o que profetiza edifica a igreja. Então profecia é edificação coletiva. Novamente ele está dando argumentos de que porque a profecia é maior. Enquanto nas línguas o homem só fala a Deus, na profecia Deus fala ao homem. Enquanto nas línguas o homem apenas edifica a si mesmo, na profecia toda a igreja está sendo edificada. Mas ele diz no verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Por que ele edifica só ele? Porque não há um entendimento do que é falado que vá ter utilidade para os outros. Mas por que a profecia edifica toda a igreja? Porque pronunciada numa língua, né, inteligível, ela produz entendimento para todo mundo. Então nós temos pelo menos 3 contrastes. Primeiro, o homem fala a Deus nas línguas. Segundo, na profecia Deus fala aos homens. Em segundo lugar, no falar em línguas, ele edifica a si mesmo, edificação pessoal. Na profecia, edificação coletiva para todo mundo. No falar em línguas, em terceiro lugar, ninguém entende, mas na profecia todo mundo entende. Aí depois de usar esses argumentos, ele justifica, então o que profetiza é maior, é superior ao que fala em línguas. Só que ele diz assim, a não ser que também interprete. Ele diz, se essas línguas estão sem interpretação, profecia é maior. Mas se essas línguas tiverem interpretação,
Pau a pau, está no mesmo nível. Logo, presume-se o quê? Que línguas sem interpretação são diferentes de línguas com interpretação. Por quê? Porque a interpretação vai dar outro tom. Se tem interpretação, não é mais só aquela declaração que ninguém entende. Agora, por causa da interpretação, todo mundo entende. Mas é só isso que muda? Não. Porque se o camarada aqui que está falando com Deus é uma linguagem de oração, ele está só pedindo alguma coisa e a gente interpreta, o que os outros saber o que eu estou pedindo vai edificá-los. A verdade é que línguas com interpretação têm uma natureza completamente diferente. Ela é igual à profecia, ela vale a mesma coisa que a profecia. Então, Deus fala ao homem por meio de línguas com interpretação, enquanto que línguas sem interpretação, o homem fala a Deus. São manifestações diferentes. Essa aqui, ela está me edificando. A outra vai edificar todo mundo. Né? Essa aqui, ninguém entende. Essa, todo mundo entende. Esse tipo de falar em línguas, sou eu falando com Deus, mas nesse outro, Deus está falando com os homens. Então, isso tem que nos ajudar a entender o quê? Que a gente precisa parar de jogar os versículos do falar em línguas como se fosse fazer um bolo e joga todos os ingredientes numa batedeira e a gente diz que no final saiu uma coisa só. Tem tipos diferentes. Por exemplo, se a gente falar de esportes, nem todo esporte é igual. Mas se a gente botar um filtro e falar esporte com bola, também não são igual. Mas se a gente botar outro filtro e dizer esporte com bola que joga com as mãos, é tudo igual? Não. Você vai ter o vôlei, você vai ter o basquete, você vai ter o handball. Não dá para dizer que é tudo igual. E quando falamos do falar em línguas, eu creio que um grande erro é deduzir que seja tudo igual. Minha intenção aqui hoje não é falar do dom de variedade de línguas seguido de interpretação. É falar só da linguagem de oração. Mas a gente tem que fazer uma distinção. Por quê? Quando a gente começa a provocar os crentes, dizer isso aqui está à disposição de todo mundo, alguns dizem, mas os dons não são para todo mundo. Eu digo exatamente, não são. Só que o dom de variedade de línguas é uma coisa. E a oração em línguas é outra coisa. Na verdade, a Bíblia apresenta um terceiro tipo do falar em línguas. Além da linguagem de oração, além desse aspecto profético do dom de variedade de línguas, a Bíblia fala, Paulo diz, em 1 Coríntios 14, de línguas como sinal para os incrédulos. O que é o sinal para os incrédulos? É o que aconteceu em Pentecostes, no dia de Pentecostes, em Atos 2. A Bíblia diz que eles os ouviam falar na sua própria língua, das grandezas de Deus. E esses caras que nem são crentes, são tão impactados a ponto de se converter. Só que Paulo, em 1 Coríntios 14, falando desse tipo, ele diz, se entrar um incrédulo no meio de vocês, e vocês ficar falando em língua na frente dele, vai achar que vocês estão loucos. Eu não sei você, mas eu quando crente, porque eu cresci no meio que não conhecia isso, vi os outros crentes falando em língua, já achava que estava louco. Imagina o não crente. Agora, como que esse negócio que faz os outros achar que eu estou doido, de repente vira um sinal para que ele se converta? Não quando ele acontece desse jeito que ninguém entende. Mas tem que ser de uma forma que ele entenda. Os ouviam falar na própria língua, falando da grandeza de Deus. Mas tem interpretação? Não. É uma operação solo, diferente da outra. Que seja a mesma pessoa ou uma segunda traduzindo, ninguém está traduzindo. Ou você está falando a língua da própria pessoa, ou a pessoa está vivendo um milagre de compreender diretamente o que você está falando sem que ninguém interprete. Agora a pergunta é, as características dessa terceira são iguais ou diferentes das duas? São diferentes. Essa primeira aqui, ninguém entende. Essa segunda, que é línguas, seguida de interpretação, todo mundo entende. Mas nessa terceira, só quem recebe a mensagem entende. Aí quando você compara essa primeira, falar em línguas como linguagem de oração, edificação pessoal. A variedade de línguas seguida de interpretação, edificação coletiva. Mas essa aqui, edificação de terceiros. Aí você pega a primeira, falar em línguas como linguagem de oração. O homem fala a Deus. Por isso que Paulo usa a expressão orar, se orar em línguas. Então, a segunda, nós vimos que Deus fala ao homem. Mas aqui em Atos 2, a Bíblia diz que os ouviam falar na própria língua das grandezas de Deus. Então aqui o homem fala de Deus para outro homem. Então imagina que aqui a seta é de baixo para cima, o homem fala com Deus. Línguas com interpretação, a seta é de cima para baixo, Deus fala com o homem. Mas aqui a seta é horizontal, hoje a gente pode fazer uma curva, uma parábola. O homem fala de Deus para outro homem. Logo não dá para deduzir que é tudo a mesma coisa. E se a gente começa a fazer a distinção, aí a gente consegue entender melhor. Os textos bíblicos
que dizem que o falar em línguas é para todo mundo, não estão em contradição com textos bíblicos que dizem que não é, porque a Bíblia não se contradiz. Eu lembro quando fui cheio do Espírito Santo, passei a falar em línguas e falei, gente, que bom seria se isso fosse para todo mundo. Alguém falou, é para todo mundo. Paulo diz, eu quero que todos vós faleis em línguas. Eu falei, uau, todo mundo pode ter isso? Todo mundo pode ter isso. Aí quando encontrava o grupo que não cria, os caras, não. Olha a pergunta de Paulo lá, falam todos em línguas? E a resposta que está ali, né, embutida, implícita, é não. Aí eu falei, ixi, então não é para todo mundo. Aí voltava para essa turma e dizia, ó, eles disseram que não é para todo mundo, que tem aquele outro versículo. Mas o que ele falou do seu não falou nada, mas ele mandou dele. Então fala para ele que Jesus diz, esses sinais seguirão os que creem. É para todo crente. Eles disseram que tem dois. O que você tem a dizer? Bom, daquele não tem a dizer nada, mas esse aqui diz que não é para todo mundo. Aí eu voltava lá e dizia, olha, ele continua não respondendo o seu. Mas ele diz que os seus 2 versículos também não respondem o dele. Gente, esse negócio me enlouquecia. Eu lembro de um tempo, eu passei anos orando por isso, dizendo, Deus, quem está certo, quem está errado. Um dia o Espírito Santo falou comigo, os 2 estão certos e os 2 estão errados. Falei, como é possível? Ele diz, os 2 estão certos, olhando os versículos deles, que tem algo que é para todo mundo, e tem algo que não é para todo mundo. Os 2 estão errados, porque não separam os tipos. Observe o que está em questão, quando a Bíblia diz que não é para todos, e o que está em questão quando diz que é para todos. Sempre que você olhar os textos do que é para todos, linguagem de oração. Quando Paulo está falando de não ser para todo mundo, primeiro ele começa falando variedade de línguas, um dos 9 dons do Espírito Santo. E na sequência, quando ele pergunta, falam todos em línguas, ele emenda, interpretam todos? Ele está falando de línguas que são interpretadas. Essa não é para todo mundo. Então, se você não separa os tipos, você não consegue nem entender se é para todo mundo, você nem consegue entender, né, a maneira de funcionar. Então, esse tipo de línguas, a linguagem de oração, eu não preciso orar em público. Paulo diz, se tiver um incrédulo e todo mundo estiver falando em língua, em voz audível, vai assustar. Mas ele diz assim, fale consigo e com Deus. E significa o quê? Que eu posso fazer isso baixinho. Às vezes estou num avião, aquela bendita poltrona do meio, com 2 estranhos do meu lado. E eu fico ali bem baixinho. De vez em quando um quê? Não, nada não, senhor, desculpa. Mas se eu falar em línguas altas, eles me arrancam numa camisa de força do avião, gente. Isso não significa que eu não possa falar. Agora, ele diz, se todos profetizarem, os segredos do coração do incrédulo forem manifestados, ele vai cair com o rosto em terra, reconhecendo que Deus está no meio. Então, quando eu tenho uma manifestação de línguas com interpretação que é igual à profecia, isso vai ajudá-lo, não vai atrapalhá-lo. Que é o que aconteceu em Atos 2, porque ele entendeu. Porque se ele ficar me ouvindo falar uma coisa que ele não entende, isso não vai ajudar ele em nada. Então, você precisa de fato conseguir entender isso. Feita essa separação, essa distinção, eu quero encorajar vocês ao uso dessa primeira experiência, a linguagem de oração. E eu gostaria de apresentar para você alguns benefícios, porque Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, que edificação é essa? Primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de me aventurar a tentar trazer um pouco de luz e entendimento, é que a grande verdade é que nós não temos a necessidade de entender como a edificação acontece. A gente só tem a necessidade de praticar aquilo que a Bíblia nos propõe. Em Marcos, no capítulo 4, no verso 26, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente, e ela brota sem ele saber como. A semente não brota pelo tanto que você entende de germinação. Ela brota se você plantar. Não importa se quem plantou é um engenheiro agrônomo com todas as especializações possíveis sobre germinação, ou é alguém leigo como eu e a maioria de vocês que não entende nada de germinação. Eu, não entendendo nada, posso plantar e ver ela brotar. O outro, entendendo tudo, pode não plantar e não ver brotar. Porque o que determina o resultado não é o conhecimento, é o plantio. Quem está acompanhando? Falar em línguas vai fazer diferença na vida de quem ora, não na vida de quem sabe. Outro dia um irmão falou, pastor, fantástico aquele seu livro sobre falar em línguas. Eu praticamente decorei tudo. Falei, mas está orando? Ele falou, pois é, ainda não, né? Então, quando nós
tentamos destrinchar e explicar algumas coisas, tem muito mais um papel de estímulo do que tipo assim, olha, se o que Jesus falou fizer sentido, a gente faz, senão não. Não pode ser essa abordagem, né? Aí diz falar não novas línguas, mas se a gente não vê por que é que tem que falar, nós não vamos acreditar que ele ofereceu algo importante. Isso seria muito tolo da nossa parte. Então, toda tentativa de explicar, ela tem um único papel: encorajar, estimular você um pouco mais, né, em relação àquilo que você recebeu. Paulo diz em 1 Coríntios 14, verso 18, dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. O que o camarada do calibre, da envergadura espiritual de Paulo diria, eu dou graças a Deus porque eu uso essa ferramenta mais do que vocês? Ele está dizendo porque eu entendi a importância dela, eu entendi os benefícios da sua prática, e eu entendi que se colocá-la em prática, ela vai fazer diferença. Eu era ainda um adolescente, quando eu fui cheio do Espírito Santo, e eu não sabia, né, quais eram as regras, os princípios bíblicos. Eu lembro que junto com outros adolescentes empolgados que haviam recebido falar em línguas, a gente se reunia, né, para as vigílias de oração, falava em língua com Deus, falava em língua uns com os outros, um perguntava, o outro respondia, ninguém estava entendendo nada, mas a gente fingia que sabia, né? Até que um dia eu lendo a Bíblia, eu falei, peraí, o que fala em língua não fala homem, fala Deus. Eu falei, gente, deu ruim, não é para usar com a gente não, isso aqui é para falar só com Deus. Então a gente não tinha muita instrução. Mas eu comecei a estar perto de pessoas que oravam em línguas com regularidade. Depois disso, perto dos meus 18 anos de idade, eu tive contato, né, com um ministro norte-americano que durante muitos anos veio ao Brasil ensinar, chamado Dave Robertson. E Dave Robertson nos inspirou com a história dele e com a prática dele do falar em línguas. Eu nunca tinha visto milagre na minha vida até então. Esse cara começava as reuniões dele, né, num formato totalmente diferente. Eu lembro de momentos que ele pegava o microfone, abria a reunião, tinha louvor. Hoje isso é comum, mas quando você fala da virada da década de 80 para 90, um camarada vinha com a camisa fora da calça, vestindo jeans, camisa florida, era uma afronta ao nosso modelo religioso, e ele simplesmente descia e começava a curar os enfermos. E, gente, não era assim só um negócio de sumir a dor de cabeça. A gente via coisas extraordinárias acontecendo, e aquilo enlouquecia. Eu lembro de uma ocasião que ele ministrou uma pessoa, eu estava assim, 2 cadeiras do lado do que aconteceu. Ele chama uma pessoa, aponta o dedo para alguém, ela está no meio do povo, não tem como ele ver. Ele falou, Deus me mostra um problema ósseo, suas pernas são tortas. Sai do seu lugar, vem para cá. O camarada realmente parecia que tinha andado muito a cavalo. As pernas estavam muito, muito tortas. Ele senta o camarada e eu, no corredor, eu estou 2 cadeiras para dentro, de olho. Eu só lembro dele dizendo, em Jesus' name. Nem deu tempo do intérprete traduzir, aquele negócio começou a estalar, endireitou na minha frente. Eu enlouqueci, eu surtei. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Aí depois dessa demonstração de poder, ele subia no palco, pegava o microfone e perguntava, quem quer ter o que eu tenho? A gente erguia uma mão, a outra, o pé, todo mundo queria. Só quando ele perguntava isso, a gente imaginava que ele ia dar um download gratuito, impor nas mãos. E dizia, se você quer ter o que eu tenho, você precisa fazer o que eu faço. Você precisa descobrir o que eu descobri. E muitas vezes ele contava a mesma história. Qual era a história? Deus o chamou para o ministério por meio de um sonho. Ele acorda pela manhã impactado com o sonho. Não entendia naquela época que o ministério é um processo. Então na cabeça dele, ele tinha que responder imediatamente, largar tudo. Então ele foi, conversou com a mulher dele e falou, olha, eu vou largar meu emprego, eu vou me jogar para atender o chamado de Deus. E ele perguntou para ela, você está comigo nisso? Ela falou, estou. Mesmo que a gente durma debaixo de uma árvore, só coma feijão, vista pano de saco, ela falou, estamos juntos. E ele foi lá e largou tudo. Só que depois que ele largou tudo, ele descobriu que ele não tinha o que fazer. Ele entendia que o chamado dele era para ser um evangelista, mas naquela época, nos Estados Unidos, o evangelista fazia trabalhos, tentando alcançar o não crente, mas fazia dentro da igreja. Ele usava igrejas, prédios de outros. E ninguém queria emprestar uma igreja para um doido que apareceu, que eles não conheciam. E ele ficou frustrado, porque ele largou tudo e não tinha o que fazer. Aí ele pensou assim, a Bíblia diz que quem não trabalha não come, eu não posso ficar sem fazer nada vagabundeando. Então ele pensou, se eu ficar orando até ter o que fazer, eu acho que vou provar para Deus que eu não sou vagabundo, e ele pode mandar o meu sustento. Então, já que antes ele trabalhava 8 horas por dia, ele decidiu que ele ia orar
8 horas por dia. Mas ele vinha do meio pentecostal, daquele assim intenso, de trincar mamona mesmo. Então eles acreditavam que a oração ainda tinha que ser de joelhos. Então ele decidiu passar 8 horas por dia de joelhos orando. No primeiro dia ele orou por tudo que sabia, podia e lembrava. E descobriu que não passou muito tempo. E não tinha mais assunto. Intercedeu pelos missionários na África, na Índia, amaldiçoou as baratas da sala, que disseram que arrumaram um porão para ele numa igreja, para ele poder ter esse tempo de oração. E ele descobriu que não tinha mais assunto. Por falta de assunto, como vinha do meio pentecostal, começou a falar em línguas. E porque não tinha assunto, ele improvisava, ficava orando em línguas aquele tempo todo. Ele diz, quando soava uma sirene, né, de uma fábrica perto, que dava 15 minutos de intervalo para os peões, era o momento do dia que ele se dava o direito de levantar, esticar as pernas, ir no banheiro, mas ele assumiu aquele compromisso e se fez um prisioneiro daquela sala. As pessoas ficavam impressionadas, você está orando 8 horas por dia. Perguntar para ele, o que é que você está sentindo? Ele dizia, a boca seca, a garganta cansada, o maxilar doendo de tanto falar, né? Mas ele disse, não havia sentimentos. Mas ele descobriu que quando a Bíblia diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, com ou sem sentimento, o processo está acontecendo. 3 meses depois de se fazer um prisioneiro daquela sala, ele conta que ele foi chamado pelo pessoal da igreja, que emprestou o porão para ele. Era uma igreja tradicional, não era a igreja dele. Eles disseram, olha, nós vamos receber um grande preletor da nossa denominação. Ele está de viagem para ir pregar num outro evento à noite, vai ter que fazer uma pausa aqui à tarde. Resolvemos fazer uma reunião com ele, mas o homem é tão conhecido, famoso, que a gente não quer a igreja vazia. Mas horário da tarde, horário comercial, a maior parte do povo está trabalhando. Nós estamos juntando o que podemos de gente para tentar encher aquele auditório. E hoje nós vamos cobrar o aluguel da sala que você usa. Você tem que subir para a reunião e ajudar a fazer presença lá. Ele pensou, acho que Deus não vai se importar de eu parar de orar um pouco para ouvir a palavra dele. E subiu. E diz que quando começou a reunião era tudo muito diferente do que ele conhecia, porque era muita formalidade. Servindo um cafezinho para todo mundo. Ele achou aquilo muito chique, tomou o cafezinho dele. Mas daqui a pouco, quando o homem foi finalmente anunciado e começou a falar, ele disse que era muito chato, porque o homem lia o sermão todo. Ele vinha do meio pentecostal, onde as pregações eram, né, muito intensas, e ele achou aquele negócio muito sem graça. Mas ele está ali, tentando ser educado, prestar atenção, mas de repente ele teve uma visão. E nessa visão ele via como fosse uma chapa de um raio-x. E ele via o desenho do osso de uma perna, um fêmur. Ele via a cabeça do fêmur, né, com muita clareza. E ele brinca que pensou que alguém botou alguma coisa no café. Porque assim, abriu o olho, fechava o olho, não importa. A visão, o raio-x estava lá diante dele. Ele sabia inexplicavelmente que aquela perna, ela não me lembro exatamente a medida, fazendo a tradução, mas de 6 a 8 centímetros menor do que a outra, que ele não via no raio-x. Ele sabia de uma artrite na cabeça do fêmur, só olhando aquilo, ele sabia aquilo tudo. Ele disse que ele não conseguia entender o que estava acontecendo, porque nunca tinha tido uma experiência dessa. Mas enquanto ele está ali no dilema, tentar entender, ele olha bem para a mulher que está do lado dele, segurando 2 muletas, e ele pergunta para ela, a senhora tem um problema de artrite na cabeça do fêmur? Ela disse, tenho. A senhora usa muleta porque uma perna é menor do que a outra. A diferença é essa? A mulher disse, é. Ele disse que deduziu. Ele vira para ela e diz, posso orar por você? E a mulher disse, pode. Mas pode, de um crente tradicional, é quando você chegar em casa e for orar antes de dormir, lembra de mim. Posso orar por você, de um pentecostal? É aqui agora. Quando ela disse pode, ele pulou na frente dela, agarrou as pernas dela e começou aquela oração barulhenta. Em nome de Jesus! E o cara que está falando no meio da prédica assusta com aquilo e manda o pastor auxiliar interromper a bagunça. Mas ele disse que o pastor auxiliar foi muito lento. Quando chegou lá, a perna da mulher já estava esticando e crescendo. Essa mulher saiu correndo, pulando, dançando na igreja, todo mundo conhecia ela, aquele negócio foi surpreendente, assustou todo mundo, e ela está fazendo festa e todo mundo está olhando. O irmão David Roberts disse que ele mesmo assustado, impressionado com aquilo, sem entender, né, o que tinha acontecido, ele nunca tinha visto nada semelhante. E de repente essa irmã que está fazendo festa, ela para e diz, gente, me ocorreu algo. Se Deus fez por mim, vai fazer por vocês. Quem tiver precisando de cura, Ele vai orar por você. O povo correu para frente, o pregador sentou e o irmão David assumiu o controle da reunião. E diz que a primeira pessoa que ele orou era que ele pôs a mão na cabeça
Ele sentiu que a pessoa foi embora no meio da oração e ficou com uma vergonha. Falou, por que ela desistiu? Mas ele ficou lá, com a mão erguida no ar, mesmo que a cabeça tinha ido embora. Mas quando ele abriu o olho, tinha um corpo estendido no chão. Ele não entendeu o que era aquilo. Quando foi orar com o segundo, disse que sumiu a cabeça. Ele abriu o olho, o outro no chão. E as pessoas começaram a ser curadas. Aí daqui a pouco ele mesmo empolgou, falou para os jovens, quem quer ter o que eu tenho? E começaram a ser cheios do Espírito Santo. Foi um avivamento a reunião. Quando terminou o culto, ele está agarrado na grade da igreja, do lado de fora, do portão, chorando que nem criança. E perguntando, Deus, como o Senhor pode ter usado alguém como eu? Diz que o Espírito Santo lhe disse, Dave, você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder. A minha palavra diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quando você se fez um prisioneiro daquela sala e começou a passar dia após dia, hora após hora, orando em outras línguas, você começou a ativar algo dentro de você. E ele gastava todos os seminários dele sobre vida no Espírito, tentando nos convencer da importância do falar em línguas. Eu comecei a orar cada vez mais, já tinha uma prática, de orar de 1 a 2 horas por dia em línguas. Quando ouvi o irmão Dave, aí aquilo me incendiou. Eu lembro que foi mais ou menos nessa fase de ter ouvido o irmão Dave já algumas vezes, ele vinha uma vez por semestre, que eu comecei a dizer, não, eu preciso fazer mais. Na época eu trabalhava num banco, do meio-dia às 6h30 da tarde, no máximo, saía direto para a escola. As minhas manhãs eram livres, e eu protegi minhas manhãs. Toda manhã, das 7 às 11. Eu não tinha as 8 horas, como ele, porque ainda trabalhava, mas falei, vou proteger 4 horas por dia. Das 7 às 11 eu me trancava no meu quarto para ficar orando. 90% pelo menos do tempo eu ficava orando em outras línguas. Os primeiros 6 meses eu não vi muita diferença. Mas de repente, não só as evidências dos benefícios dessa prática começaram a se manifestar em mim, como eu também comecei a perceber as curas, os milagres começando a acontecer. Mas eu quero compartilhar rapidamente o que eu comecei a descobrir na minha vida à medida que praticava o falar em línguas e o como Deus me guiou a entender isso também pela Escritura. Eu quero destacar aqui 7 benefícios que o falar em línguas, como uma linguagem de oração, podem produzir quando falamos de edificação pessoal. Eu não sei necessariamente porque essa ordem. Talvez foi a ordem que eu fui descobrindo isso na minha vida, elencando, não é necessariamente uma ordem de importância, nem necessariamente de, tem que acontecer nessa cronologia, exatamente nesses termos. Mas uma das primeiras coisas que eu descobri foi que a compreensão da palavra de Deus começou a aumentar de forma inexplicável enquanto eu orava em línguas. Aliás, deixa eu dizer algo. As pessoas me perguntam muito, pastor, como que o senhor recebe de Deus as mensagens que o senhor prega e aquilo que o senhor ensina? E quando o senhor está estudando a Bíblia que você entende isso? Eu digo, na maioria das vezes não. Salvo raras exceções, quase tudo aquilo que eu entendo de Deus, que Deus abre meus olhos, revelação da palavra, vem quando eu estou orando. Aliás, o profeta Jeremias, da parte de Deus, diz, invoca-me que te responderei. Para muito crente a oração acabou aí. Mas ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Oração não deveria ser só eu peço, Deus atende, eu peço, Deus atende, mas um ambiente de revelação, onde Deus começa a anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E, já que a oração é um ambiente de revelação, como falar em línguas não é diferente. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 2, a Bíblia diz o que fala em línguas, fala mistérios. O que é mistério? É um segredo, é algo que está oculto. Agora, qual o motivo de Deus me levar a falar mistérios? Aliás, Paulo fala muito, quando ele vai explicar a revelação do Evangelho, do plano de Deus, incluindo os gentios, ele chama isso de um mistério de Deus. Ele está dizendo que era um segredo que Deus manteve oculto por um tempo, mas não permanentemente. Era um segredo que Deus queria que fosse comunicado. Agora observe, a Bíblia está dizendo que nós falamos de mistérios. Nossa mente não entende o que nós estamos falando. Mas a Bíblia diz o que fala em línguas em espírito, ele ora. E o lugar da compreensão dos mistérios de Deus é exatamente no nosso espírito. A Bíblia diz o homem natural, 1 Coríntios 2,14, não entende as coisas do espírito. Natural ali, a palavra traduzida é psíquico.
Vem de psique, que é a mente. Ou seja, nós com a nossa razão não vamos entender as coisas do Espírito. A Bíblia diz porque elas se discernem espiritualmente, o que não é diferente com as verdades da palavra de Deus. A gente pode ter momentos de uma reflexão racional, como aqui, explicando falar em línguas. Mas é diferente quando o assunto brilha, resplandece lá no seu espírito. Você tem uma revelação, o impacto que isso tem é muito diferente. E aí, um dia eu comecei a prestar atenção em Isaías, no capítulo 28. Porque quando Paulo diz, como está escrito na lei, lá em 1 Coríntios 14, por meio de lábios estranhos falarei esse povo, ele está citando uma profecia de Isaías. Eu falei, peraí, Paulo está dizendo que o Velho Testamento já previa o falar em línguas? Ele aplicou isso pelo Espírito Santo, dizendo que tinha a ver com falar em línguas? Falei, vamos ver o que esse texto diz. Me acompanha lá, Isaías 28, a partir do verso 1. O texto diz assim, ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca, da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Comecei no verso 1, para você prestar atenção na frase, bêbados, vencidos pelo vinho. Verso 3, a soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, de novo os bêbados. Verso 7, mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O contexto da bebida, da embriaguez continua. Agora é o que Deus diz. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Agora a conclusão, erram na visão, tropeçam no juízo. Quem era o sacerdote e o profeta? Eram os dois canais que Deus tinha para comunicar a palavra de Deus. O sacerdote ensinava a lei e julgava de acordo com ela. O profeta, que também era chamado de vidente, recebia de Deus uma visão e aplicava uma palavra personalizada para as pessoas. Enquanto que o sacerdote tinha o papel de ir para a lei. A lei era aquilo que Deus ofereceu de forma generalizada para todo mundo. A palavra profética era personalizada. Um ensinava e julgava, o outro comunicava a visão. A Bíblia diz, os dois foram vencidos pelo vinho. Então, o profeta erra na visão e o sacerdote tropeça no juízo. Traduzindo, Deus está dizendo, meus únicos canais para comunicar a palavra foram comprometidos. Verso 8, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundice. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Por que Deus fala da criança que está desmamando? E diz, essa ainda não bebeu, porque o resto está tudo bêbado e comprometido. Um erra na visão, o outro tropeça no juízo. Então a pergunta de Deus é, a quem vai se ensinar o conhecimento? Como vai se dar a entender o que se ouviu? Deus está dizendo, eu não tenho canais confiáveis para comunicar a minha palavra. Verso 10, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Em outras palavras, há muito a comunicar. Mas no verso 11 Deus diz, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, traduzindo desse jeito, dessa maneira, a palavra do Senhor lhe será sobre preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então Deus está dizendo, eu não estou conseguindo comunicar, eu perdi os canais, eu vou criar uma outra opção. E a Bíblia está dizendo, por meio de outras línguas, falará o Senhor a esse povo. Deus está dizendo, farei dessa manifestação futura da nova aliança, o falar em línguas, um meio de que a minha palavra seja comunicada. E ainda que ela não esteja sendo explicada por alguém, profetizada por outro, o que a Bíblia está sinalizando é que há uma conexão entre a compreensão da palavra e a prática do falar em línguas. Uma das primeiras evidências que eu comecei a ver na minha vida foi que depois de muito tempo orando em línguas, de repente, as escrituras se abriam.
né? Outro dia um camarada falou assim, cara, eu acho fantástica assim, sua percepção, sua mente é muito brilhante. Eu falei, não me ofenda. Eu falei assim, eu queria dizer que eu tenho esse QI. Eu fico com vergonha quando as pessoas elogiam, porque eu pego isso tudo pronto. Eu não posso dizer que fui eu que descobri. Esse negócio não vem quando eu estou lendo, estudando, arrazoando. Esse negócio vem quando eu estou orando. São percepções espirituais. Não posso aceitar um elogio como esse. Eu vou concordar com você que pelo menos não sou burro. Eu fico brincando com essas coisas. Eu digo, mas não me bote nesse nível de inteligência, porque isso aí realmente me deixa envergonhado e constrangido. Eu e Deus sabemos que não tem a ver com inteligência. Mas eu percebi que quanto mais me dedicava à oração em línguas, mais a revelação da palavra brotava. Conhecimento revelado. É lógico que nós temos que resumir, senão não dá tempo de falar de 7 aqui. Segunda área, edificação da fé. Em Judas, no capítulo único, verso 3, ele diz que nós temos que batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Mas no verso 20, ele diz, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Pastor, mas a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Pois é, e orar no Espírito Santo te faz entender a palavra. Qual a consequência da compreensão da palavra? Que a sua fé vai ser fortalecida, vai ser edificada. Gente, eu não tinha fé para quase nada. Quando um pregador dizia que ia orar por cura, eu não só morria de medo, eu morria de vergonha. Eu dizia, não faz isso não, vai envergonhar o nome de Deus. Vai acontecer nada, porque nunca acontecia nada. Todo mundo orava, eu não via acontecer. Quando falava isso, eu tinha vontade de me enfiar debaixo dos bancos da igreja. Naquela época não tinha muita poltrona. Mas à medida que eu comecei a orar, algo doido começou a acontecer dentro de mim. Eu comecei a acreditar que podia acontecer. Eu comecei a acreditar que podia acontecer através de mim. E eu comecei a ministrar as pessoas, e eu comecei a ver acontecer através de mim. Né? Eu comecei a perceber em outras áreas, a fé foi crescendo, foi ganhando expressão de uma forma como eu nunca tinha percebido. Mas quando você olha para a Escritura, nós temos, obviamente, uma palavra de Deus dizendo que a gente edifica sobre a fé. Jesus diz em Marcos 11, 23, que alguém pode usar a fé para mover montanhas. Paulo diz em 1 Coríntios 13, 2, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de mover os montes. Significa que fé que move monte não é fé qualquer. Ele fala uma tamanha fé. É um nível de fé diferenciado. Agora, como é que eu e você podemos entrar num nível de fé diferenciado? Zacarias capítulo 4, versos 6 e 7. Prosseguiu ele e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, ou violência, dependendo da versão, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que não é esforço humano, mas é o poder de Deus, ou a ação do Espírito. Verso 7, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina. Deus está dizendo, você, monte, vai ser removido. Não por causa de algo que Zorobabel pode fazer por esforço, mas pelo meu Espírito. O Espírito é quem nos empodera para mover montanhas. A fé que move montanhas, ela está relacionada a uma ação direta do Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo que orar no Espírito Santo edifica a fé. À medida que nós começamos a nos doar a essa prática, nós vamos perceber um nível diferenciado de crescimento e edificação da fé. Uma terceira área que eu percebi que falar em línguas coopera diz respeito ao que eu chamo de orar à vontade de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 27, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda. Ele intercede por nós.
segundo a vontade de Deus, ora pelos santos. Ou seja, ele vem turbinar a nossa vida de oração. Porque a gente que não sabe orar da forma correta e precisa da ajuda dele, pode ser levado por ele, segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos, ele vai nos conduzir a orar de acordo com a vontade de Deus. Então vamos pensar em algo. Um dos grandes dilemas da maioria dos cristãos é: puxa, eu quero cumprir a vontade de Deus, mas eu não sei qual é. Deus tem planos personalizados. Nós sabemos uma vontade genérica, ele deseja que todos se salvem, mas tem aspectos que são personalizados. Mardoqueu pergunta para Esther, em Esther 4,14, quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse a ser rainha? Tipo, por que você acha que Deus te colocou no palácio, filha? Para você viver num spa permanente? Ou será que ele não tem propósito? Sempre se creu que Deus tinha propósito e fazia isso de forma personalizada, porque não era todo mundo que ia ser rainha como Esther foi. Mas a pergunta é: como entender isso? Gente, eu comecei a ficar assim, preocupadíssimo desde os meus 15 anos de idade. Senhor, eu quero viver a sua vontade, mas se eu não sei qual a sua vontade, como é que eu vou vivê-la? Eu espero ela acontecer, porque a tua palavra nos ensina a orar: venha teu reino, seja feita a tua vontade. Oração faz parte do cumprimento e do estabelecimento da vontade de Deus. Tiago diz: vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer se o Senhor quiser. Então existe um nível de oração que é rendição, como a de Jesus: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Agora existe a oração de entrega, dizendo eu quero a sua e não a minha, mas existe uma oração que nos leva a orar o plano de Deus. Eu lembro do irmão Dave ensinando sobre essas coisas. Esse princípio eu aprendi com ele. Ele dizia: não seria bem mais fácil se houvesse um livro da nossa vida, com tudo aquilo que Deus intentou e planejou, e que você pudesse simplesmente ir lá e consultar o livro: com quem vou me casar? Onde Deus quer que eu sirva, né? Seja em que lugar do Brasil ou do mundo. E você simplesmente pudesse consultar os capítulos e dizer: uau, está tudo aqui, agora eu sei, e eu vou fazer do jeito que está no script. Mas eu lembro dele dizendo: a verdade é que o livro existe. No Salmo 139, no verso 16, a palavra de Deus diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Aí eu fiquei empolgado. O livro existe, mas ele diz: tem a notícia boa e uma ruim. A boa é que o livro existe, a ruim é que você não tem acesso à biblioteca. Eu falei: então não adianta nada o livro existir se eu não tenho acesso à biblioteca. Ele diz: mas alguém que tem e habita em você, e sabe que você não sabe orar como convém, nem para orar pela vontade, mas conhece as profundezas de Deus, que é o Espírito Santo. Ele acessa o livro, ele conhece o livro, e ele nos leva a orar de acordo com a vontade e o plano de Deus. Eu não sei te explicar, mas desde aqueles momentos que eu passei a orar muito em outras línguas, eu tinha uma impressão muito forte, desde que eu era solteiro, que quando eu casasse eu teria 2 filhos, um menino e uma menina. E foi exatamente o que aconteceu. Eu tinha impressões muito claras sobre questões que estão se cumprindo hoje na minha vida, desde a época de solteiro. E muitas vezes eu ficava: essa impressão é uma sinalização ou imaginação? Eu dizia: o tempo vai mostrar. Mas mesmo não sabendo o que seria da minha vida, eu gastava muito tempo dizendo: Senhor, não sei orar como convém, mas eu confio na linguagem de oração do Espírito Santo, daquele que me leva a orar o plano e a vontade de Deus. E muitas vezes eu vi Deus corrigir o curso das coisas, simplesmente porque havia rendição contínua. E mesmo quando na falta de entendimento estava para tomar decisões erradas, Deus interferia naquilo, porque havia um volume de oração, dando a ele o direito de intervir e trazer sujeição. 4ª área: sensibilidade espiritual. Eu lembro que as pessoas diziam assim: não, eu sinto no meu espírito. Eu dizia: o que é esse negócio? Sinto no meu espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o vosso espírito e alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes disso, Paulo diz: e o Deus da paz vos santifique em tudo. O que é em tudo? Outras traduções dizem: o Deus da paz santifique o vosso ser inteiro, completo, espírito, alma e corpo. O ser completo é espírito, alma e corpo.
E algo que eu e você precisamos de fato entender é que com o corpo nós temos consciência das coisas naturais, materiais. Eu consigo tocar e sentir a caneca, eu bebo a água, ela sacia minha sede, a secura do paladar. O corpo me permite ter contato com o mundo natural. Na minha alma, que é a sede da razão, dos pensamentos, da emoção, dos sentimentos, né, da vontade, o lugar onde fazemos escolhas, eu e você temos consciência de nós mesmos. Mas como é que temos consciência de Deus e das coisas espirituais? No nosso espírito. Jesus diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Paulo escreve aos Coríntios e diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Agora, o relacionamento com Deus se dá na dimensão do espírito. Mas a maioria de nós não tem sensibilidade espiritual. Por quê? Porque isso é algo que se cultiva. Quando você nasceu de novo, foi o seu espírito que foi regenerado. Mas a Bíblia compara a gente a um bebê recém-nascido, que precisa de crescimento, precisa de desenvolvimento. Então não só o espírito precisa crescer e desenvolver, mas nós precisamos também criar percepção e sensibilidade nele. Por que precisamos disso? Porque é o lugar onde todo o nosso relacionamento com Deus acontece, inclusive onde eu e você teremos a liderança do Espírito Santo. Romanos 8,16 diz o quê? Que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas muita gente diz, pastor, como é que eu consigo separar o meu espírito, o lugar da direção de Deus, do testemunho de Deus, da minha alma, das minhas emoções? Como saber se isso não é uma coisa da minha mente, que eu mesmo estou pensando, ou que eu estou sentindo? Porque os dois são parte do homem interior. A Bíblia divide o homem em três partes, espírito, alma e corpo. Mas também divide em duas, homem interior, homem exterior. O exterior é o corpo. O interior é a composição dos outros dois, espírito e alma. Tente imaginar assim, o tabernáculo de Moisés tinha três partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas para quem olhava de fora e de cima, ele só via o quintal da casa, que era o pátio, e a tenda da revelação, que era a parte coberta. A tenda era subdividida em dois ambientes por um véu. Então lá dentro você dizia dois ambientes, lá de fora você dizia um só. Um olhar externo diz homem exterior e interior. Um olhar detalhado diz o interior se subdivide em dois, espírito e alma. Hebreus 4,2 diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Juntas e medulas são a mesma coisa? Não. Mas estão bem unidos? Penetra ao ponto de dividir juntas e medulas. Penetra ao ponto de dividir espírito e alma. Embora não seja o mesmo, eles estão tão unidos. E apenas algumas ferramentas, como a exposição constante à palavra de Deus, nos ajuda a separá-los. Mas Paulo diz que o que ora em línguas, em espírito ora. Então imagine você, que você começa a gastar tempo todos os dias orando em línguas. Todos os dias. Quem que está orando? O seu espírito, não é mais sua mente. Paulo diz, eu vou orar com a mente, com o entendimento, mas eu também vou orar em espírito. Quando você está orando em português, você está usando sua mente. Quando você está orando em línguas, você está usando o seu espírito. Sua mente está bem exercitada, mas seu espírito nem tanto. E à medida que nós começamos a exercitar o espírito, isso nos permite desenvolver o quê? Sensibilidade para o direcionamento de Deus. Todo crente precisa de sensibilidade. E o espírito, para que viva ou se mova nesse lugar de sensibilidade, ele precisa do quê? De exercício. Eu lembro que, ainda adolescente, eu ouvia a irmã Valnice Milhomes dizendo, eu sento numa bicicleta ergométrica para exercitar o meu corpo. Naquela época era o Walkman, que a gente chamava. Botava nos ouvidos a Bíblia falada, ela dizia, com isso eu estou exercitando a minha mente na palavra. Mas ela diz, enquanto isso estou orando em línguas. Ela dizia, eu exercito espírito, alma e corpo ao mesmo tempo. E de alguma forma, aquela ideia de exercitar, assim como fazemos com a mente ou como o corpo, ela começou a me provocar. Eu preciso gastar tempo exercitando o meu espírito. E eu confesso, na minha própria vida, isso tem me ajudado a ter sensibilidade espiritual para muito direcionamento de Deus. Quinta área. Nós citamos Romanos 8, 26 e 27. E nós vimos que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza.
Depois ele vai falar de não sabemos orar como convém, vai falar de orar à vontade de Deus. Mas se você pegar dali fraqueza para trás, não só Romanos 8, o 6, o 7, toda a discussão, está falando de velha e nova natureza e a briga que temos com a carne. Eu descobri que a oração em línguas também vai nos ajudar a vencer a carne. Porque se por um lado nós temos que deliberadamente mortificar a carne, por outro, nós temos que nos fortalecer na consciência da nova natureza, para que ela possa subjugar a velha. Quem para a carne não é a própria carne. Às vezes a gente entende errado o domínio próprio. Tem que dizer não, e você acha que a própria carne é que vai parar ela mesma? A carne não quer parar, ela não quer se sabotar. Romanos 8,13 diz, se pelo Espírito, nova natureza, mortificados os feitos do corpo. Quem para a carne é o Espírito. A carne não quer parar a si mesmo. E é por isso que muita gente não é bem sucedido na empreitada de vencer a carne, porque está tentando vencê-la por ela mesma. Só uma forma de você vencer a carne, pelo Espírito, lugar da nova natureza, onde os recursos divinos se manifestam. E aqui eu e você precisamos entender que exercitar e estimular o Espírito, junto com a oração pela fraqueza da carne, que muitas vezes não conseguimos vencer, a oração é uma ferramenta importantíssima. Jesus nos ensinou a orar, não nos deixe cair em tentação. Ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda na fraqueza, não sabemos orar como convém, nem para vencer a fraqueza da carne, mas Ele intercede por nós. Então, não só é a nova natureza no Espírito que subjuga a carne, mas a oração é o recurso para vencê-lo, e o Espírito vem para empoderar a vida de oração e nos ajudar a vencer. Então, para mim as conexões estão aí muito claras a respeito do assunto. Mas foi uma das primeiras áreas que eu comecei a ver grande diferença na minha própria vida, foi justamente essa capacidade de poder vencer, frear, né, a inclinação da carne. Eu e você precisamos compreender que o nosso espírito, ele tem prazer nas coisas de Deus. Paulo diz, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Sua nova natureza quer obedecer à palavra, quer andar nela. Quem quer pecar é sua carne. Eu aprendi logo cedo que a carne não converte, ela tem que ser parada. Seu espírito quer orar, quer buscar a Deus. Quem não quer é a sua carne. Jesus diz, a carne para nada aproveita, o espírito é o que vivifica. Quando Jesus diz, o espírito está pronto, lá no Getsemane, os discípulos não estão conseguindo orar, Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. As pessoas usam a expressão, a carne é fraca, fora do contexto. Ela tem a fraqueza para ceder algumas coisas, sim. Mas ele, ali, naquele contexto, ele está dizendo que ela era fraca para quê? Para buscar Deus. Eles estavam com sono, eles não conseguiam. O que é que Jesus está dizendo? Seu espírito anseia Deus. Seu espírito quer Deus. Seu espírito quer orar. Tem prazer na lei de Deus, como diz Paulo. Quem que se indispõe? É a carne. Gente, vamos falar sério. O cara passa o dia inteiro trabalhando de pé. Bebe água feito um camelo. E praticamente não vai no banheiro. Mas chega na igreja, a hora que finalmente ele descansa e está sentado, levanta 4 vezes na hora da palavra para ir no banheiro. Você vai me dizer que isso é normal? A maioria de nós virou noites em claro. Antes da conversão, antes de servir a Deus. Alguns em balada, outros assistindo filme, maratonando seriado, conversa, rindo, né, em velório, que é engraçado, que mesmo em velório a turma consegue contar piada e rir. Assistindo jogo ou esportes de madrugada. Mas aí você pega esse cara hoje e diz, vamos para a vigília de oração, e diz, eu não consigo, eu durmo. A minha vontade para alguns é dizer, miserável, o resto fica acordado. Mas o pior é que ele não está mentindo, ele dorme, ele não aguenta o sono. Aí você diz, mas qual a diferença dele conseguir ficar acordado para outras coisas e não para essa? O espírito está pronto, inclusive para oração. A carne se indispõe. E nós precisamos não só vencer a carne, mas desenvolver sensibilidade espiritual. A oração em línguas faz as duas coisas. E nos ajuda a vencer e subjugar a carne. Quando eu falo subjugar a carne, não é apenas o parar de pecar. As disciplinas espirituais me ficaram muito mais fáceis depois de gastar tempo orando em línguas. À medida que eu exercitava o meu espírito, buscando a Deus, eu também percebia que eu conseguia vencer a carne. Eu conseguia ter disciplina para a leitura bíblica, disciplina para a oração,
né? Porque você recebe um empoderamento divino para isso. Quando Paulo diz, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, tem um processo de crescimento. Tem algo que vai gerar acréscimo e benefício em você. Quem está entendendo, diga amém. A sexta área, intercessão. Nós vimos que em Romanos 8, 26 e 27, a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós. A Bíblia diz, segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Orar a vontade de Deus é uma coisa inegociável. 1 de João, capítulo 5, verso 14 e 15. Porque se sabemos que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos certeza de que adquirimos aquilo que dEle temos pedido. Então, uma forma certa e segura de conseguir resultado da oração é orar segundo a vontade de Deus. Como orar segundo a vontade de Deus? Uma das maneiras de fazer isso é orando a palavra que expressa e revela a vontade de Deus. Mas nós precisamos entender que outra é orando em espírito. Muitas vezes eu tenho dito às pessoas, né, que eu vou para um momento de oração e diz, Deus, eu não sei orar como convém por isso. Não é que eu não sei suplicar, não é que eu não sei usar a fé, não é que eu não sei, né, orar em nome de Jesus. Eu não sei o que o Senhor quer dessa situação. Eu não sei o que no final das contas o Senhor quer fazer. E já que eu não sei, eu não vou escolher para onde ir. Mas eu escolho me sujeitar ao Senhor. Além de, com a minha mente, com o meu entendimento, eu ficar orando, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Eu confio na linguagem de oração do teu Espírito Santo. Eu vou me render ao Espírito Santo. E apenas passar a orar em outras línguas, para que a tua vontade seja feita. Eu lembro do irmão Dave, contando algo engraçado, e a gente ria muito. Ele falava do crente que vai orar em línguas, achando que ele controla o que ele está orando. E ele está lá orando em línguas, o tempo todo pensando num carro novo, Senhor, preciso de provisão, preciso de algo melhor. E ele está lá orando em línguas. Na cabeça dele ele só pensa no carro novo. E ele descrevia uma cena de 2 anjos, né? Dizia, já que no céu não deve ter um bar, ele falou, eu imaginava um café, ele falava. 2 anjos tomando um café e vendo o crente falar em línguas. Como Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, acredita-se que no falar em línguas você pode falar tanto línguas humanas como angelicais. Ele pegou esse gancho e disse que os anjos ouvindo o cara orar em línguas entendendo. E eles riam, mas riam que não conseguiam nem tomar o café. Um olhava para o outro e dizia, ele acha que está orando por um carro novo. E o outro rindo de voz, sabe de nada, inocente. Oração em línguas, ela tira você do controle. E ela dá o controle daquilo pelo qual você ora, a Deus. Só que você está orando mistérios, coisas que você não sabe, que você não entende. Então nem você está acompanhando a oração que o Espírito Santo, por meio de você, está fazendo. Mas você começa a orar de acordo com o plano e a vontade de Deus. Quem está entendendo? Isso nos ajuda também na intercessão por outros. Então, voltei um pouco naquele assunto de orar a vontade de Deus, mas agora eu quero pegar aqui a questão da intercessão. Eu e você podemos orar por pessoas que nós não sabemos que estão com problemas. Nós podemos orar por pessoas que nós não conhecemos. Eu compartilho no livro que eu escrevi sobre isso, Falar em Línguas, de uma experiência que a pastora Lígia, lá de Londrina, teve anos, décadas e décadas atrás, no início do seu ministério. Eles tinham um momento de meia hora antes do culto para orar. E tinha uma sala grande embaixo do púlpito, onde a maioria dos intercessores ia para orar. Diz que naquele dia ela foi tomada pelo espírito de oração. Eu gosto quando Zacarias fala do Espírito Santo como espírito de súplicas. Ele que vem turbinar a nossa vida de oração. E diz que ela começou a orar em línguas, ela foi sendo tomada naquilo. E ela diz, não era uma visão, mas na mente dela, ela lembrava de um jovem da igreja. A única coisa que ela lembra de passar pela mente dela, um jovem na igreja. Ela orou, que ela achou assim, uns 10, 15 minutos muito intenso. Quando ela terminou de orar, na verdade, o culto já tinha acabado. Ela não ficou 10 ou 15 minutos. Ela, além de ficar toda a meia hora do momento da oração, ela ficou as 2 horas e tanto do culto. Quando terminou de orar, o culto já tinha acabado. E aí ela foi perguntar para o marido, você viu fulano, que era o jovem que ela lembrava? Aí disse, ele não apareceu na igreja hoje. Ela disse, eu acho que eu estava intercedendo por ele. Porque eu fui
envolvida num espírito de oração, de súplica. Eu clamava, eu orava em outras línguas, eu sabia que o Espírito Santo estava lá, intercedendo por mim, mas assim, me passava ele pela mente. Ela falou, a gente mal tem contato e relacionamento com esse rapaz. Eu acho que o Espírito Santo estava sinalizando que era isso. Ele falou, vamos esperar e ver o que o tempo diz. No dia seguinte, a segunda-feira, na hora do almoço, o jovem bate na porta da casa deles. E quando os pastores abrem, ele entrega uma lata de estracnina, de veneno. E diz, ontem, perto da hora do culto, eu não só não fui na igreja, mas eu ia me matar. Eu não estava aguentando o peso dos problemas e da pressão. Ele diz, mas eu não sei explicar como. A glória de Deus me invadiu quando eu estava para fazer isso. E uma voz me disse, não faça isso. Você vai vencer. Ele diz, eu estou sozinho, eu não consigo. O Senhor disse, eu não te deixei, você não está sozinho. Eu levantei uma pessoa que está orando por você nesse exato momento. E é só por causa das orações dela que isso tudo está acontecendo. Ele disse, eu consegui vencer aquilo. A esposa do pastor falou, quem estava orando por você era eu. E contou os detalhes. Ele chorava que nem criança. Hoje é um pastor servindo a Deus. E essa vida foi guardada, foi poupada. Então orar à vontade de Deus não é importante só para nós. Ela é importante em caráter de intercessão. De cobrirmos a vida de outros de oração. Muitas vezes eu sinto o impulso de Deus de orar por alguém. Eu não sei pelo que orar. E eu começo a orar em outras línguas. E há momentos onde Deus até pode revelar algo pelo qual Ele quer que você ore. E há momentos que Deus vai dizer mais ou menos assim, não é da sua conta, o problema é do outro. Você só me ajuda, né, de maneira que eu possa interferir, de maneira que eu possa resolver. Quem está entendendo? Sétimo e último lugar. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 17, não estou dizendo que esses são os únicos benefícios, mas são aqueles que com clareza eu tenho enxergado na Bíblia. Como o Espírito Santo é comparado a um candeeiro, que no Antigo Testamento tinha 7 lâmpadas, eu acho, né, muito interessante, porque era um único candeeiro, uma só peça de ouro batido, mas tinha 7 lâmpadas. Eu acho muito sugestivo isso. De repente a gente imaginar que a linguagem de oração do Espírito Santo tenha áreas distintas que se complementam. Mas não posso garantir que seja essa a definição das 7 lâmpadas. Verso 17. Então, vamos começar no 16. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Diz que não entende o que diz. Paulo está explorando aqui, quem fala em línguas, os outros não entendem. Ele diz, imagina que você vai dar graças, orar pelo alimento, e você ora em línguas. Eu falo, como é que o outro vai dizer amém? Como é que o outro vai concordar com você se não sabe o que você está falando? Mas olha o verso 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então vamos tirar o fato de que a gente não pode usar a ação de graça em língua, porque o outro não vai poder dizer amém, não é edificado com isso. Mas se você estiver sozinho, Paulo diz, você dá bem as graças. O que ele está dizendo? Que ainda que você olhou e diga intencionalmente, eu quero agradecer, e comece a orar em línguas, o Espírito Santo vai fluir naquela direção que você, de alguma forma, está se dispondo. Eu quero expressar gratidão. Então vamos pensar em algumas coisas na perspectiva bíblica, para que a gente possa entender o que eu vou chamar aqui de perfeito louvor. Atos 2:11 diz que enquanto falava em línguas, as pessoas ouviam falar das grandezas de Deus. Falei antes, não podemos dizer com certeza se era ou não louvor, mas nós vemos que em Atos 10 as pessoas falavam em línguas e magnificavam a Deus. O louvor está relacionado, né, com essa ação do Espírito Santo. Eu tive um homem de Deus que foi um amigo próximo, muito querido. Ele, em 2020, partiu para a glória. Mas era um missionário americano que veio viver no Brasil, pastor Michael Piper, nós o chamávamos de Miguel Piper. Ele, uma vez em 1978, ele estava numa igreja em San José, na Califórnia. E disse que antes do culto, eles tinham esse tempo de oração, diferente da outra história que eu contei, não era numa salinha, a turma ficava na igreja antes, orando. E ele chegou mais cedo. E de repente, ele disse que começa a cutucar a Terry e a esposa dele, e diz, tem brasileiro aí. Porque ele ouvia alguém adorando a Deus em português, mas assim, ele a vida inteira, ele teve sotaque.
Mas ele falou, tem brasileiro aí, porque era português perfeito, com o sotaque de qualquer brasileiro. E ele ficou tentando identificar, a pessoa cantava em português, agradecia, exaltava a Deus, e no meio das pessoas, ele falou, o som vem de lá. Ele foi, conseguiu descobrir quem era. Chegou, deu um tapa no ombro do cara, falou, que legal, você é brasileiro, também sou missionário no Brasil, falando com ele em português. O cara ficou olhando para ele, com quem não está entendendo nada, perguntou em inglês, que língua é essa que você está falando comigo? O Miguel, norte-americano de nascença, foi para o inglês, falou, estou falando com você em português. Ele falou, por que você falaria comigo em português? Eu falei, você está orando, adorando a Deus em português? O cara falou, não sei o que você está falando, eu estava orando em línguas. Ele falou, não, meu amigo, eu sou missionário no Brasil. Você estava adorando e orando em português, fluente, de um jeito que eu não aprendi ainda a falar. Ele falou, eu não sabia disso, eu só estava orando em línguas. Ele disse que ficou em estado de choque. O cara diz, eu nunca pisei no Brasil, nenhum país fala português, não sei o que, não entendo nem espanhol, que é muito comum lá na Califórnia. Ele falou, só estava orando em línguas. Ele falou para mim, Luciano, pela primeira vez, eu fiquei imaginando o que é a sensação de ouvir alguém falar das grandezas de Deus, mesmo sem conhecer a língua. Perfeito louvor. Muitas vezes eu gosto de entrar nesse lugar de adoração, por quê? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele diz assim no verso 14, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. No 15 ele pergunta, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ué, se existe um cantar em línguas, e os cânticos normalmente estão associados à adoração, presume-se que as línguas também podem fazer parte da nossa adoração. Então há momentos onde a edificação que você vai receber, não é porque você está orando à vontade de Deus, vencendo a própria carne, é simplesmente porque você está entrando num profundo nível de comunhão com Deus através da adoração. Além de que, isso não significa, outro dia alguém falou, mas pastor, como é que eu sei qual é o tipo de benefício das línguas que está acontecendo quando eu oro em línguas? Eu falei, normalmente você não sabe e não precisa saber. Ela falou, mas se eu falo as mesmas línguas, vai trocar de benefício o tempo todo? Eu falei, bom, as coisas espirituais não se entendem de forma racional. Pode ser que sim, ou pode ser que aí você vai entender porque é que Jesus diz, falarão novas línguas. Os pentecostais inventaram um negócio que não está na Bíblia. Eles chamam de a língua do batismo. Eles falam que aquilo que você recebeu no dia que você foi batizado é o que você vai falar sempre, aquelas palavras, porque é a sua língua do batismo. Isso não está na Bíblia. Jesus diz, falarão novas. Ah, pastor, o senhor disse diversidade, variedade de línguas é dom. Sim, é o nome do dom. Mas Jesus diz, falarão novas. Não significa que eu e você temos que orar sempre a mesma coisa. Quem pratica costuma desenvolver, né, a prática de tal maneira que ele começa a experimentar sempre o fluir de algo novo. Então, eu não sei se a gente tem que mudar de língua para mudar de benefício. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que diante de questões que nós não temos resposta, nós precisamos entender o porquê do novas. De alguma forma, ele não quer que você se limite. Ele quer que você cresça, ele quer que você se desenvolva. Outro dia um irmão falou para mim, poxa, pastor, minhas línguas são tão michuruca assim, tão... Meu vocabuláriozinho, ó, é nada. Ele falou, eu vejo o senhor orando e troca de uma para outra o tempo todo. Eu falei, olha para uma criança de 2 anos e meio. O vocabulário dela é rico? Ele falou, não. Eu falei, mas espera ela chegar aos 4 e virar uma matraca-trica, tagarela. O que é que mudou? Ele falou, a prática. Eu falei, exatamente. Cai para dentro, meu filho. Use esse negócio que Deus te deu, né? É a única forma de desenvolver. Porque aquilo que é espiritual e os dons também se desenvolve. Paulo diz no verso 12 de 1 Coríntios, assim também vós, diz que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, procurar e progredir como? Se não está no controle humano, como é que eu progrido? À medida que vamos praticando, nós vamos aprendendo a fluir, a se render, a experimentar algo mais. Então, para tentar resumir aquilo que a Bíblia fala sobre edifica-se a si mesmo, eu tenho selecionado essas 7 áreas que são as que eu vi grande mudança na minha vida. Mas eu gostaria de pegar uma parte final aqui para a gente encerrar, que diz respeito à maneira como eu e você vamos usar isso. O crente, de uma forma especial, o latino, e de uma maneira mais especial ainda o brasileiro, ele gosta de sentir as coisas.
Mas deixa eu dizer, Paulo diz, se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas minha mente está sem fruto, sem entendimento. A mente não participa disso. Por que eu quero destacar isso agora? Quando eu comecei a gastar tempo orando em línguas, eu ficava em crise. Porque às vezes eu estava orando em línguas e minha mente divagava. Estava lá orando em línguas, daqui a pouco estou pensando, quem é que ganhou o jogo ontem? Eu dizia, meu Deus, não posso pensar nessas coisas, estou orando. Daqui a pouco estava lá orando em línguas e eu ficava pensando numa pizza 4 queijos. Eu dizia, não posso pensar nessas coisas, eu estou orando. E sabe, esse negócio me incomodava. Eu dizia, não, se essa experiência fosse o Espírito Santo agindo em mim, por que minha mente estava divagando? Ué, a Bíblia diz que a mente está sem fruto. Ela não está participando da oração, ela está livre para outras coisas. E o que é que tem de bom nisso? É que quando Paulo escreve aos Efésios, orai sem cessar, gente, como é que a gente pode não parar de orar? Como é que a gente trabalharia? Ele está falando de um tipo de oração que você pode praticar quase que o tempo todo. Por quê? Sua mente não precisa participar. Quando eu entendi isso, eu trabalhava num banco. E boa parte do atendimento, do meu trabalho não era atendimento ao público. Eu fazia diversas outras tarefas. Aí eu comecei a dizer o quê? Minha oração em línguas não vai ficar nas 4 horas da manhã só não. Eu ia para o banco. Eu peguei o fim da era Telex, o último banco. Eu acho que foi a última agência a ficar online, foi a que eu trabalhei. E a gente comunicava por Telex. E teve, exatamente na época que eu entendi isso, eu trabalhava o Telex, ficava no fundo da agência, longe, porque era um negócio meio barulhento. E eu ficava lá passando mensagem, não tinha ninguém perto, eu ficava orando em línguas baixinho. Baixinho que se passasse também não queria que percebesse. Trabalhando no arquivo, orando em línguas. Então, no telefone, atendendo o público, não dava. Mas eu comecei a perceber que, como Paulo diz, fale consigo e com Deus, você também não precisa fazer isso alto. Eu, quando fui para o ministério, passei a gastar muitas horas viajando, dirigindo o carro. Minha mente estava fixa na estrada, prestando atenção no que está acontecendo. Mas no meu espírito, eu estava orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E eu comecei a pensar, que ferramenta extraordinária que eu e você podemos usar enquanto fazemos outras coisas. Falar em línguas é uma ferramenta extraordinária. Mas para que funcione, tem que ser usado. Anos atrás, eu não sei se eu digo anos atrás, ou se eu digo quilos atrás, porque eu já fui bem mais pesado. O irmão um dia, cheio de misericórdia e compaixão por mim, me deu de presente uma bicicleta ergométrica. Daquela você pedala, não vai a lugar nenhum. E eu lembro que encontrei ele uns 6 meses depois, e como dizem que a melhor defesa é o ataque, fui para cima primeiro. Falei, aquele presente que você me deu, está funcionando não. Ele falou, como é que é? Eu falei, eu sei que você queria que eu emagrecesse. Mas eu estou do mesmo tamanho. Ele falou, percebi. Eu falei, mas aquele presente que você me deu não está funcionando. Eu não perdi 1 quilo depois que você me deu aquela desgraça. Aí ele olhou e falou, pastor, mas o senhor está pedalando quanto por dia? Eu olhei para ele e falei, era para pedalar? Foi, virou um cabideiro lá no meu quarto. Eu achei que só de olhar para ele emagrecer. Ele começou a rir, olhou para mim e falou, o senhor está de brincadeira? Eu falei, antes de você me cobrasse, eu quis bater primeiro e fazer a piada. Né? Mas eu acho engraçado que tem uns crentes que estão assim, olhando para Deus, dizendo, aquele negócio lá que o senhor me deu de falar em língua, não está funcionando não. Aí Deus pergunta, está pedalando quanto por dia? Às vezes a gente diz, era para pedalar? Quando Paulo diz, dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós, está dizendo, se tem alguém aqui que usa, sou eu. E se tem alguém que é grato a Deus por ter entendido e usado, sou eu. Eu sei que o ministério tem fases diferentes. Às vezes Deus nos dá direcionamentos diferentes. No início do ano, Deus me mandou mergulhar no assunto do jejum. Eu passava horas, o dia inteiro, estudando, escrevendo, pesquisando. E acredite, foi algo especial. Eu senti a glória de Deus descendo no meu escritório. Sabe o que é interessante? Um dia eu desci falar com a minha mulher no andar de baixo. E ela falou assim, você está escrevendo, não está? Eu falei, estou. Ela diz, eu não sei o que está acontecendo lá em cima, mas está respingando uma glória aqui embaixo. Eu falei, amor, todos esses dias que eu sento para escrever esse assunto que Deus mandou, eu sinto isso. Ela olhou para mim e falou, é a 3ª vez essa semana. Eu fiz as contas e falei, é. Ela falou, eu sinto esse negócio aqui também. Eu fiquei pensando, falei, será? Fui bater na porta do quarto da minha filha.
Ela, oi pai, tudo bem? Eu falei, tudo, filho. Ela falou, o que você quer? Eu falei, perguntar uma coisa. Ela falou, antes do senhor perguntar, posso eu te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou, o senhor está escrevendo lá em cima, não está? Eu falei, tô, por quê? Ela falou, pai, é a terceira vez essa semana que a glória parece que desce aqui. Eu falei, os outros estão percebendo? Então eu não posso dizer, porque nesses dias eu quase não orava. Eu ficava estudando, escrevendo, estudando, escrevendo. Às vezes varava 15 horas desse jeito. Eu não posso dizer que você todo dia tem que ficar trancado horas em oração, só para viver a intervenção de Deus. De acordo com o tempo, o momento, a direção, a fase. Né? Ah, pastor, eu trabalho de casa, vou passar aspirador, lavar louça e cozinhar falando em línguas, posso fazer isso. Mas atender o público falando em língua não vai dar certo. Então há fases da vida de cada um que a gente consegue mais ou menos. Mães com filhos novos vivem um nível de distração altíssimo. Né? Talvez a oração em língua seja uma boa ferramenta em alguns momentos, mas é difícil. Eu não estou aqui para cobrar ou botar pressão em ninguém. Mas ao longo da minha vida eu olho. Começa a gastar mais tempo orando em línguas. Os benefícios se acentuam. Começa a gastar menos tempo orando em línguas. Os benefícios diminuem. Então, algo que eu tenho percebido, a gente precisa simplesmente aprender a criar uma disciplina, a criar uma entrega, a criar uma rendição, onde a gente possa crescer. Você não vai na primeira vez trancar e ficar 4 horas. Eu não consegui. Não conheço ninguém que conseguiu. Se conseguiu, era muito frustrante. Mas à medida que nós vamos praticando e praticando, e às vezes é mais fácil você fazer que nem na academia. Não adianta chegar no primeiro dia puxando peso. Mas à medida que você vai criando condicionamento, você vai aumentando a carga, você vai aumentando a frequência dos exercícios. Então você pode começar a se obrigar. Eu me obrigava. Eu teve uma época que eu dizia, eu não preciso passar as 4 horas só no quarto. Eu posso aproveitar meu tempo fora e render. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a usar um cronômetro. Entrava no carro, começava a orar em língua, ligava o cronômetro. Paramos no posto, abastecer, vai parar. Eu parava o cronômetro. Voltava para a estrada, ligava o cronômetro. Pastor, tem que ficar cronometrando? Não, mas na época me ajudou a criar condicionamento. Eu dizia, eu quero orar pelo menos 6 horas por dia. E eu não vou conseguir ficar 6 horas trancado, mas eu quero me condicionar a isso. Então há formas e maneiras de você fazer isso, e você pode pedir a Deus que te dirija, te dê sabedoria.